Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um dia, de adoração a Deus através da sua palavra, ao qual Ele vai ministrar em nossos corações. Então, que seja o Espírito Santo para nos edificar, nos transformar a cada dia, para a gente estar no centro da vontade de Deus. Então, hoje só está eu e a Juliana, mas quem for assistir o link depois, eu vou deixar salvo, para que o Senhor venha abençoar a vida de vocês também. Vou pedir a Juliana para iniciar com oração, e em seguida eu trarei a palavra e deixarei o Espírito Santo conduzir. Amém? Amém. Meu Deus, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Davi, o Senhor é o meu Deus, é o Deus mais poderoso, porque somente o Senhor é Deus. Sim, Jesus. Jesus Cristo, seu único Filho, meu Salvador, aquele que veio para me livrar de todo mal, de todo pecado. Verdade, Senhor. E quando foi, nos deixou o Santo Espírito, aquele que me ensina, me convence, que está aqui do meu lado, e que me ajuda a levar todas as orações até o Pai. Espírito Santo. Meu Deus, nos perdoe de todos os nossos pecados, em Sim, nome do meu Senhor Pai. Jesus Cristo. Me perdoe de todo aquele pecado consciente e inconsciente. Perdoe, Kaique, de todo pecado, Sim, o consciente e aquele inconsciente, meu Deus. sim, Coloque em Jesus. nossos corações, em nome de Jesus, tudo que a gente precisa pedir perdão e Sim, liberar perdão. Eu já te agradeço, Senhor, pela ministração que o Kaique vai trazer. sim, Deus Santo poderoso. Eu paraliso toda a ação do demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, que nenhum demônio vai interromper, Espírito Santo. em nome de Jesus. Sim, soberano Deus. Nos revista com seu manto, meu Pai. Nos coloque embaixo das suas asas. Ministra no meu coração, ministra no coração do Kaique e ministra no coração de quem estiver ouvindo essa mensagem, meu Pai. Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a boca do Kaique. Usa a mente dele em nome de Jesus. Sim, Senhor. Que ele traga palavras que sejam diretamente do Senhor, através do seu Santo Espírito, que não seja ele, seja o Senhor, meu Pai. Desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje a nossa palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1, em seguida eu vou trazendo o respaldo até o versículo 4. E falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O título da palavra que o Senhor me deu é a justificação pela fé. Diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, perdão. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração, dentro dessa palavra, é que, se eu creio em Jesus, eu sou justificado. E assim eu tenho paz em Deus através do seu Filho, que é Jesus. No versículo 2 do livro de Romanos, a palavra do Senhor diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Entrada a qual graça? O próprio versículo diz que é a entrada na glória de Deus Pai. E diz assim: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas como eu tenho esse acesso? Através de Jesus. Porque lá no versículo 1, no final ele fala: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Então, para eu ter entrada na glória de Deus, tem que ser através de Jesus. No livro de João, capítulo 10, versículo 9,
a palavra do Senhor diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, disse Jesus. Então, Jesus, ele é a porta que vai nos conduzir até a glória de Deus. Para que eu entre diante do Senhor, Deus Pai, eu dependo de Jesus. Sem Jesus não tem como chegar ao Pai. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, Jesus. Então, a confirmação: sem Jesus não temos como ter acesso ao Pai. Nós precisamos E ele fala dos três: Deus, Jesus e do Espírito. Espírito Santo. Então, a gente precisa ter essa comunhão. Aí, aqui, o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi: isso significa dizer que, pela fé em Cristo, eu tenho passagem para entrar na glória e chegar ao Pai. No livro de João 14, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele confirma diversas vezes que para chegar ao Pai tem que ser por ele. E aqui, como a Juliana trouxe, como que eu tenho essa intimidade com Jesus? Através do Espírito Santo. Então, para eu me achegar a Jesus também, eu tenho que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu, tendo me livrado de todos esses empecilhos que me afastam do Senhor, eu consigo chegar a Cristo. E através de Cristo chegar direto no trono do Pai. No versículo 3 do livro de Romanos, a palavra do Senhor diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É interessante que a gente estava conversando agora há pouco, antes de gravar, né? E falando a respeito de reclamação, que não é legal, a gente tem que evitar a reclamação. E a palavra do Senhor fala: em tudo dá graça. Mas se eu começar a observar esse versículo 3 aqui, o Senhor, ele quer que mesmo diante da tribulação, eu me glorie nele. Ou seja, eu não tenho que reclamar. Eu tenho que dar glória a ele. Porque essa tribulação, ela vai me trazer uma experiência. E como a palavra fala aqui, a tribulação, ela produz a paciência. Mas paciência para quê? Paciência para suportar as afrontas, ansiando para estar com Cristo na glória de Deus. Isso é interessante, né? Se eu começar a ver como foi a carreira dos discípulos após Jesus voltar para a glória do Pai, eles começaram a sofrer diversas afrontas pelos religiosos, e todos começaram a buscar várias estratégias para que eles não falassem desse Jesus. E todas as vezes que ele falava, eles declaravam: vocês o mataram. E eles não queriam ser vistos como homicidas, como criminosos que, né, levaram Cristo à cruz. E aí eles começaram a perseguir os cristãos. Mas só que na semana passada a gente trouxe uma passagem que, após Pedro e João ter curado um paralítico no nome de Jesus, eles sofreram ameaças por causa do nome de Cristo. E a Bíblia fala que eles, né, por ter sido afrontados, por ter apanhado, para não falar sobre Jesus, eles cumpriram exatamente o que está escrito aqui. Né? Eles se gloriaram nessa tribulação, na perseguição, eles deram risada, porque eles falaram: nossa, a gente está no caminho certo. A gente estamos passando por essas afrontas por causa do nome do Senhor. Então eles se alegraram, apanhando, se alegraram, porque eles estavam apanhando por causa do nome de Jesus. Então eles não ficaram irados com os caras, mas eles se sentiram orgulhosos por se sentir úteis
diante de Deus ali. Não, estou cumprindo o meu papel como cristão. E aí, o que eu entendo é que eles se lembraram do que Jesus falou antes de Jesus voltar para o céu, quando Jesus falou para os discípulos em Mateus 28, ide e levai o evangelho a toda criatura. Jesus falou, né? Eis que eu envio vocês como ovelhas diante de lobos, rumo ao matadouro. Então, Jesus ele já deixou claro, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Vocês vão ser afrontados pelo meu nome. E quando isso começou, eles se lembraram da palavra e ficaram felizes. Nossa, por causa do nome de Jesus, nós estamos sofrendo afronta. E a palavra do Senhor diz em Filipenses 2, versículo 17. Paulo ele diz assim: ainda oferecido por libação sobre o sacrifício, ele descansa e se regozija. Eu fui pesquisar aqui a respeito de libação, né? Libação fala de baseia-se na ação de aspergir ou de oferecer um líquido a uma divindade, né? Então, Paulo, ele se alegrava, porque ele estava se oferecendo a Cristo, por mais que ele sofria perseguição. A Bíblia fala que Paulo, ele sofreu tantas perseguições que ele lembrou do que Jesus falou, que por causa do nome dele, ele ia perecer. Porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Então, ele fazia de tudo, matando. Só que aí depois, quando ele teve um encontro real com Cristo, ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. Então, toda afronta ele se alegrava, ele se entregava cada vez mais. Dando continuidade aqui, para em Filipenses. No versículo 4 de Romanos, a palavra do Senhor fala, da continuidade do 3, né? Que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Olha que interessante. A tribulação me traz paciência, mas essa paciência ela vai me dar experiência, porque Deus ele vai começar a me colocar em lugares maiores. E essa experiência vai me ajudar a ajudar um irmão que talvez vai passar pela tribulação que eu passei. E eu tenho experiência para eu ajudá-lo, porque é para a glória de Deus, né? E a experiência vai trazer o quê? Esperança, porque vai aumentar a fé. Por isso que Paulo ele fala que ele já não vivia mais ele, mas Cristo vive em mim. Tem uma parte, eu não vou me recordar qual o livro e o versículo, mas Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Então, as coisas que ficou para trás, ele esquece. E ele foca só no alvo, que é Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele também diz a respeito da morte. Deixa eu pesquisar aqui. Morrer para mim é Cristo e viver é lucro. Deixa eu só puxar aqui para compartilhar com vocês. Filipenses 1. O apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deve escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, por proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O que o apóstolo Paulo ele está falando aqui à igreja, né? Que a vontade dele era já partir para Cristo. Ele fala aqui no versículo 23, né? Mas de ambos os lados estou em aperto,
O aperto dele era o quê? Ele não queria deixar as ovelhas ao qual ele pastoreava, ele direcionava ali, né? Porque ele tinha o quê? O desejo de partir e estar com Cristo. O desejo dele era já conhecer Jesus, já conhecia aqui, mas ele queria estar com Cristo na glória. E aí ele entendeu que ainda não era o tempo. Ele ainda tinha que viver o quê? Na carne, porque ele tinha que cumprir o propósito do Senhor aqui na terra ainda. Então a gente vê, né, que temos um propósito. Por mais que a gente queira cada vez mais nos tornar espiritual, a gente ainda tem um corpo carnal, não temos um corpo glorificado. Mas aí entra a nossa perseverança nas coisas de Deus, para a gente não cair, não sair dos caminhos do Senhor. Se a paciência me ajuda a suportar, logo eu entendo que a experiência é para passar pelo mesmo processo dando glória. Pois outrora foi difícil, agora eu sei como lidar com esse tipo de situação, pois tenho paciência e experiência nesse processo. A palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12: Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que interessante, o Senhor já está dizendo: bem-aventurado o varão que sofre tentação. Ou seja, todos nós vamos sofrer tentação. Mas o Senhor, Ele quer que a gente não caia nessa tentação. Porque quando formos aprovados, tem uma coroa preparada para a gente. Coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Isso é forte. Por isso Jesus falou, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo pedireis. Mas a tentação vai vir na nossa vida. E a gente tem que ter essa clareza. Porque às vezes vai vir tentações que é permissividade, não sei se essa palavra existe, Jesus, mas que é permissão de Deus. Né? Então Deus, ele vai permitir algumas tentações. Porque ele quer que a gente seja aprovado. Os discípulos passaram por tentação. Porque no momento da perseguição, eles poderiam dizer: não, não quero mais, não quero sofrer, não quero apanhar, não quero ser levado à morte. Mas não, eles se alegraram, porque eles entenderam que aqui é só uma passagem, a nossa verdadeira vida mesmo não está aqui, está em Cristo, está com Ele. A vida, o que eu entendo é que a minha vida, a vida de vocês, a vida da Ju, ela vai começar de verdade quando estivermos com Cristo. Que a Bíblia fala, né, que aqueles que estiverem com Cristo, ali não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza. Apenas regozijo, alegria. Por isso Deus fala: sede fiel até o fim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente tem que ser fiel. Vai vir luta, vai vir perseguição. O tempo todo nós somos provados. Se a gente buscar para analisar tudo que Jó viveu, Deus permitiu. É por isso que o diabo, ele não tem autoridade para tocar na gente e nenhum servo de Deus que estiver debaixo da palavra de Deus. Ele, para ele criar uma situação, um levante contra a nossa vida, ele tem que pedir a permissão de Deus. E se eu analisar o que Deus fez ali com Jó, para mostrar que Jó era um homem reto, íntegro, temente a ele e que se desviava do mal, às vezes Deus, ele vai permitir algumas tribulações, às vezes Deus, ele vai permitir o inimigo se levantar. Porque assim nossa fé será provada. Será que eu vou suportar essa tribulação? Será que eu vou suportar esse deserto? Mas ele garantiu, né? Quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Por isso que às vezes a gente fica assim: nossa, fulano é tão usado por Deus.
mas a gente não sabe o deserto que ele passou. A gente não sabe as provações que ele passou e que ele resistiu mantendo a fé dele. Mesmo o consciente dele falando que era loucura, e ele permaneceu ali, firmado na fé. Às vezes, sem vontade de orar, ele se curvava e declarava: Deus, eu sei que o Senhor existe. Às vezes, se sentindo vazio. Então, isso são desertos que Deus vai permitindo para nos provar, para ver o quanto a gente está disposto para conhecer mais dele, o quanto a gente está disposto a passar para glorificar ele, para mostrar que a nossa fé está nele. Eu vou trazer um relato, eu já até testemunhei aqui. Houve um momento na minha vida em que, no início, estava tudo maravilhoso. Eu sentia o Espírito Santo o tempo todo, o Espírito Santo ministrava no meu coração o tempo todo, o Espírito Santo me dava a palavra para falar para as pessoas. Estava bom. Mas chegou um momento em que Deus ele começa a provar. Vou ver como é que está essa fé. E aí, quando as coisas começaram a apertar, eu comecei a reclamar. E comecei a falar: Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Só que o problema de você chegar diante de Deus para perguntar uma coisa, isso aí não foi o grave. O problema que mais se agravou, que foi enfraquecendo a minha fé, a minha comunhão com o Espírito Santo, foi eu ter parado de orar. Porque se eu permanecesse orando mesmo sem vontade, eu tenho certeza que o Senhor ele ia me dar força. E aí eu fui parando de orar. A minha leitura da palavra foi diminuindo. E aí pronto, começou aquele ciclo de só reclamação, sem entender, e desespero, que eu comecei a passar por uma situação. Estava fazendo a faculdade, procurando emprego, entregava currículo e nada, e o seguro estava acabando, o seguro que eu estava recebendo da empresa que eu tinha saído, estava acabando, porque tinha mensalidade da faculdade, tinha minha alimentação, aí tinha combustível todo dia, que o deslocamento era mais de 1 hora até a universidade, que eu morava no interior, estudava no centro de São Paulo, praticamente ali na Barra Funda. E eu comecei a reclamar e sem entender. E aí isso aí foi me enfraquecendo espiritualmente. Mas só que eu louvo a Deus, porque mesmo diante das minhas fraquezas, às vezes eu parava assim e falava: Nossa Senhor, eu sou tão falho, porque mesmo diante de tudo isso que aconteceu, passou um momento de dificuldade, passou, mas Deus não deixou faltar nada. E eu fiquei tão cego que eu não enxerguei isso. Não faltou alimento, né? Não faltou combustível. Entrei numa empresa que era para eu ficar só 3 meses, que era uma logística. Era só o período, não era nem 3 meses, era só o período da Black Friday. E Deus me deixou lá por mais de 1 ano, até eu concluir a faculdade, eu estava lá, e eu só saí porque eu pedi para sair. Porque pelo encarregado, ele não me mandaria embora. E isso aí eu vim enxergar depois, eu falei: Nossa Deus, eu sou tão ingrato, porque o Senhor não deixou faltar nada. Eu paguei várias mensalidades atrasadas, pagava uma, devia outra, mas eu paguei. E o Senhor não deixou faltar nada. Tudo bem, eu não ficava R$ 1, mas estava conseguindo manter tudo. Então era para eu dar graça, era para eu ser grato a Deus o tempo todo. Mas quando a gente entra num ciclo vicioso só de reclamar, você não consegue enxergar as coisas boas à sua volta. Você só enxerga os problemas. Só problema, problema, problema. E a sua boca se torna uma boca de maldição, amaldiçoando a si próprio. E essa não é a vontade de Deus. Ele quer que a gente dê glória a Ele mesmo nas tribulações. Amém? Amém. Falei demais. Fala aí, João. Não.
Tá ótimo. Se o que é que o Senhor ministrou em seu coração? Aquilo que a gente estava conversando sobre não reclamar. Eu lembrei de 2 situações, mas eu preciso agora relembrar. Quando você estava falando, no comecinho e agora mesmo, mas eu não me lembro agora mais. De 2 situações de antes. E mas tem uma outra que tá vindo na minha cabeça. Eu também, eu 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 estou passando por isso. Lá na minha sala, o tanto que eu ganho é o tanto que eu pago. E eu também, eu estava reclamando, mas não tá sobrando, mas não tá faltando nada, não tô devendo para ninguém. E e eu não estava agradecida, eu não estava me sentindo agradecida. E o pior é que eu estava tentando, lembrei, hoje de tarde, eu coloquei um louvor e estava cantando, mas eu não estava ainda sentindo fortemente a presença. Mas eu pensei: "Eu não tô nem aí, eu vou continuar louvando, vou continuar te glorificando, porque eu sei que o Senhor tá aí". Eu Ali, continuei, eu continuei mesmo sem sentir fortemente, depois eu vim a sentir, mas eu falei: "Não estou nem aí, eu vou continuar". Outra situação também, quando eu fiquei com a gripe, só pra ficar gravado, eu fiquei com gripe dia 24 de dezembro, agora, e eu me senti muito sozinha, me senti com pouca fé, mas todos os dias eu não falhei, eu orei, todo dia eu li a palavra, mesmo glória sem a ter uma Deus. palavra falada, mesmo sem ter, eu orei ali. Parecia que estava seco, mas eu continuei orando. Aí hoje, agora que eu estou de novo, agora eu entendi. E isso foi, eu não sei quem me falou, que você estava sendo provada. Falei: "Nossa, é verdade". Mas glória a Deus, graças a Deus, eu acho que eu não fui reprovada, Aleluia. porque eu não falhei. Todos os dias eu orei. Eu até tenho escrito, não tô entendendo, não tô entendendo. Eu tô orando todo dia, não tô entendendo. Cadê? Cadê? Não importa, continua, tem que continuar, mesmo sem entender, mesmo sem se sentir, mesmo se sentindo fraco, mesmo se sentindo com pouca fé, tem que continuar. Glória a Deus. Porque depois vem, aí o período que a gente passa depois compensa tudo o sofrimento que você passou, e só aumenta a sua fé. E quando vier o próximo, eu tenho certeza que eu vou estar mais forte, mais firme, com mais fé do que a última. Igual o pastor Fábio fala, que é de glória em glória. Glória a Deus. Isso é verdade, viu? Não tem como a gente ter um relacionamento com o filho sem o espírito. Não tem como ter relacionamento com o pai sem um filho. Esse relacionamento vem através da palavra e oração. O próprio Jesus, se a gente começar a analisar as passagens da Bíblia, eu estava até pensando nisso hoje. Talvez ele não precisasse orar tanto, mas a Bíblia fala que ele sempre separava o tempo para ele conversar com o Pai. Ele procurava um lugar, um monte, e ele ia conversar com o Pai. E isso é exemplo. Até que teve um momento em que
os discípulos perguntou, né, não, os fariseus perguntaram por que, na verdade, os discípulos de João, por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam? Aí Jesus falou, porventura pode os convidados jejuar quando o noivo está com ele, né? O noivo está com É isso. ele. Então, assim, Jesus ele estava presente, em corpo presente, mas Jesus falou, vai chegar o tempo em que eles terão que jejuar. É o quê? Que é para buscar essa conexão através do Espírito Santo. Eu deixo a carne sensível, o Espírito Santo sobressai sobre a carne, e aí eu consigo me conectar com mais rapidez e mais Mais clareza, mais pureza. com Cristo. E realmente chegou o momento que o discípulo começou a fazer isso. Jejuar, orar mais. E aí você pensa, às vezes a gente fala, nossa, é difícil jejuar. É difícil porque a matéria ela vai gritar. Ela vai começar a mandar ordem. Nosso cérebro vai ficar doido. Eu preciso de energia, vocês estão acabando comigo. Mas não está acabando. E a partir do momento que a gente compreende, né, que nós somos seres espirituais passando por uma experiência carnal, o cérebro ele não depende da comida ali o tempo todo. Porque quando eu mato a minha carne com o espírito, aí eu já estou debaixo da vontade do Pai. Ele vai me guardar de qualquer enfermidade, de qualquer doença. Ele vai estar olhando assim, ó meu filho ali, sacrificando a sua carne para poder estar mais perto de mim. Então é se consagrar para Ele. Nossa, estou me consagrando para Cristo, para estar mais próximo dele, para eu sentir o Pai através dele. E o Espírito Santo me ajudar nessa conexão. Então é muito top. E aí às vezes eu fico assim, nossa Jesus, eu vejo relatos de tantos discípulos e tantos servos do Senhor que fizeram tantas curas, milagres e maravilhas. Por que eu não vejo hoje diante de mim um cadeirante se levantar? Por que eu não vejo diante de mim um surdo começar a glorificar o teu nome por começar a ouvir? Mas a verdade é que depende de nós, não depende dele. O acesso já está liberado. Mas eu preciso, para eu acessar, eu tenho que ter uma entrega minha. Como é que a gente lê ali o livro de Atos e se impressiona em dizer que, nossa, o povo, quando Pedro ia passando, o povo colocava os enfermos, os endemoniados em fila, em corredor, só para a sombra de Pedro passar, a sombra do cara, sem ele precisar estender a mão, sem ele precisar dar uma palavra. De tão cheio do Espírito Santo que esse cara andava. Mas por quê? Era a entrega dele. Ele se doou para Cristo. Então ele sacrificava cada vez mais as vontades dele para viver a vontade do Senhor. E aí a manifestação do poder de Deus é manifesta através da vida daqueles que mais se entregam, daqueles que mais se doam. Então falta mais entrega no nosso. O pastor Fábio tem uma explicação, porque o Espírito Santo ministrou no coração dele sobre as curas, porque ele também fez essa pergunta e o Espírito Santo ministrou no coração dele que muitos ainda não receberam porque não conseguem ver Jesus. Aquela fé que está morna ainda, né? Às vezes entra um conflito também na nossa cabeça quando há um comando de Deus. É porque eu acho assim, é que é um conjunto de coisas, né? Exato. É um misto de falta de fé,
É um misto de propósito e porque às vezes pode ser que alguns serão curados, mas não é porque não tem fé. E às vezes alguns não serão curados, mas não porque não tem fé, mas porque é do propósito da pessoa. Porque tem um pastor que foi lá, eu não me lembro o nome dele, e ele criança, ele teve um problema que ele ficou tetraplégico. E ele ficou até a adolescência dele, dependendo, acho que da mãe. Não sei se é tetra ou se é paraplégico. E, e jamais que médicos iriam falar. E só que o Espírito Santo ministrou no coração dela que ele ia se curar. Que aquilo tudo era só para a glória do nome de Deus. E ela creu nisso. E se passaram tempos e ele nada. E, e no dia que ele foi curado, ele estava num quarto e ela estava no outro, orando, pedindo, e ela sentiu. E ele levantou e Uau. foi até o quarto da mãe. Aí ela já abriu o sorriso, ela falou: Eu já sei, ele falou para mim. E aí ele foi curado e a cura dele não terminou naquele dia. Ele falou que ele estava ministrando já, que ele virou pastor depois disso tudo, ou eu não sei se ele, não sei, mais ou menos, estou tentando puxar da memória. Ele estava ministrando, só que ele ainda tinha problema de bexiga, ele não conseguia segurar. Bexiga e incontinência fecal também. E quando dava, ele tinha que correr pro banheiro. E ele falou que ele estava ministrando num culto e um pastor chegou nele e deu uma palavra para ele, falou que. Ah, não me lembro agora direito, mas eu sei que a cura dele terminou naquele dia ali também. Ele não precisou correr pro banheiro, ele conseguiu ter o controle e chegar até o banheiro e fazer controlado. Uau. Ou seja, foi para a glória de Deus aquilo ali, porque através do testemunho dele, ele leva multidões. Exato. Então aquilo ali era do propósito da vida dele. E ele teve fé, e a mãe também. Glória a Deus. É tremendo, né, o trabalhar de Jesus. E é tudo para a glória do Pai, né? É, nada é para nós. É. Tudo É tem... só por ele. Me falaram isso quando eu comecei a entender. Ó, quando você entender que a Bíblia inteira é tudo, não é nada para você. É tudo por ele, para ele, por ele, tudo. Hoje eu acho que eu ainda não entendo 100%, mas eu já entendo muito. Deixa eu ver a explicação que eu tive. Não vou lembrar de quem. É, quando eu tive essa clareza. Não sei se foi uma oração dessas aqui. É tudo por... Ah, não, acho que foi o Espírito Santo ministrando no meu coração. Acho que me deu algum devocional sobre isso. As ações de Deus, né? Que é tudo... Bate... Sai dele, reflete em nós e volta para ele. Foi o Espírito Santo no meu coração. E aí, só que aí entra um outro processo. A gente acaba sendo, né, visto por muitas pessoas. Porque as pessoas começam a ver Deus em nós. Então, é por isso que Deus fala, né, que ele tira o, o homem do monturo e coloca sentado no meio dos príncipes. Então, muitas pessoas começam a honrar aquele homem. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, começa a glorificar Deus.
Se ele não deixar o orgulho entrar no coração dele, ele achar que foi da força do braço dele, ele vai dar a glória para Deus. Ele vai dizer, não, eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje, não por minha capacidade, mas porque Deus me colocou aqui. Então, toda a honra e toda a glória é dele. Talvez vocês me admiram, talvez vocês enxergam um grande homem, um grande empresário, seja lá qual o posicionamento que Deus coloca. Mas a glória é dele. Foi exatamente isso que Davi fez. Porque Deus ele tirou Davi do meio das ovelhas. Ninguém via Davi. Ele colocou sentado num trono e governando uma nação inteira. Só que Davi ele sempre teve o coração voltado para Deus. Saul já fez o contrário. Saul ele sentou na cadeira como rei, mas ele deixou o orgulho entrar no coração. E ele esqueceu que não era para a glória dele, era para a glória de Deus. Por isso que ele começou a fazer tudo errado. Tanto que se encaixa até com toda aquela palavra que Alex falou. Né? O ego e o orgulho, por isso que a própria Bíblia fala, né, que Deus ele abomina o orgulhoso e o egoísta. E são pessoas que pensam em si próprio. E aí, às vezes, quer tomar a glória de Deus para si. Por isso que ele foi lá e substituiu Saul, falou, já te rejeitei. E foi, tirou o espírito dele e permitiu que o espírito atormentasse Saul todo dia. Então, quando Deus ele coloca a gente em uma posição de honra, é para o nome dele ser glorificado. Para a gente o tempo todo estar dando glórias a ele. Entendendo que não é por nós, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade nem nossa força. Que até a capacidade e a inteligência que a gente possui vem dele. No livro de Provérbios, a palavra do Senhor fala, não vou lembrar o capítulo, mas tem um capítulo que fala só sobre a sabedoria. E no final você entende que a sabedoria é o próprio Deus. Deus criou ela e a sabedoria é ele. Onde que tá? Provérbios. Deixa eu pesquisar aqui. É Jesus. Jesus é maravilhoso. Preciso achar. Show? Não achei. Achei. E aí a própria Bíblia fala que é ele que dá sabedoria. Ou seja, não adianta ficar. Ó, Provérbios 2:6, a palavra do Senhor fala, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Mas aí o homem, né, não quer se gloriar tanta coisa. Ah, eu estudei, mas a capacidade de estudar que a gente deu foi Deus. Abençoado. Ju, vamos orar. Eu vou pesquisar o capítulo certinho da sabedoria e a gente vê. Tá bom.
Senhora, Senhora. Meu Deus, muito obrigada pela ministração dessa palavra. Espírito Santo, muito obrigada por ter usado a boca do Kaique, para o Senhor transmitir essa mensagem e essa palavra revelada para a gente. Meu Deus, tenha misericórdia da gente, de todos os irmãos que vão assistir esse vídeo. Derrama do seu Santo Espírito, igual o Senhor fez em Davi. E nos dê mais fé, uma fé que a gente fique firme, inabalável na rocha, para que nos tempos difíceis a gente consiga se manter, mesmo sem fé, mas se manter orando, se manter glorificando o seu nome, sem reclamar. E se por um acaso a gente reclamar, coloque sempre pessoas no nosso caminho que nos abram os olhos e nos convençam e nos ajudem a entender que a gente está errando, que a gente está reclamando e desagradando o Senhor, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Abençoe a minha vida, abençoe a vida do Kaique, abençoe a vida de todas as pessoas que vão assistir a esse vídeo. Abençoe a vida das nossas famílias, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez na nossa vida. E muito obrigada por nós sermos escolhidos. Muito obrigada, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém.